Encontros com o Futuro. Hoje, com um convidado muito especial, o Dr. Fernando Cruz, coordenador científico da Unimed Recife. Na bancada temos a professora e doutora Gleriane Torres, da FIA e da Prime. A Prime representa as faculdades, as universidades de negócios no mundo, na ONU. Pedro Saad, que representa o ODS-17 do Pacto Global e também na World Observatory, e o professor Rodolfo Ruiz, professor de comunicação aqui da ESPM. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da ESPM, do World Observatory e da Prime. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Conta um pouco para a gente de Unimed em Recife e qual é a história e qual é a perspectiva dela para o futuro. Bom, vamos começar. A Unimed Recife é a segunda ou terceira Unimed fundada no Brasil. A primeira de todas foi a Unimed Santos. A Unimed hoje é um conglomerado de 300 e poucas Unimedes espalhadas por todo o Brasil. A Unimed Recife, como eu disse, completou 50 anos e eu já entrei na Unimed depois de velho. Eu entrei na Unimed, eu tinha minha atividade quase toda na iniciativa privada e na faculdade, mas eu entrei na Unimed há 20 e poucos anos, quando fui convidado para ser diretor adjunto do hospital que tinha antes desse. Quando foi fundado este hospital atual, que é um hospital, foi o primeiro hospital digital do Brasil, de Pernambuco. No Brasil já tinham alguns, mas como hospital digital, ele foi o primeiro. Esse hospital foi inaugurado em outubro de 2011. É uma criança ainda, é muito jovem, né? Estamos completando 13 anos em outubro. Eu fui convidado para assumir a direção. E este hospital é um hospital totalmente sem papel, foi uma novidade. E, inicialmente, nós tínhamos 200 leitos, com a necessidade de aumento. Há 3 anos foi inaugurada uma nova torre, e nós agora dobramos, temos 405 leitos. É um hospital que atende basicamente a rede Unimed, a rede dos clientes Unimed da Unimed Recife, e como é uma coisa que funciona com todas as Unimedes do Brasil, é o que nós chamamos de intercâmbio. Todas as pessoas que têm Unimed São Paulo, Unimed Curitiba, Unimed Porto Alegre, estando em Recife, usarão a nossa rede, porque faz parte da rede Unimed. E como o nosso hospital, além de tudo, tem uma função regional para o Nordeste, nós temos uma média de 40% do atendimento de outras Unimedes, de todo o Brasil e basicamente de algumas outras, de Pernambuco e do Nordeste. Quando as pessoas vêm de férias para as nossas praias, então eles têm a nossa retaguarda, ele pode ser de qualquer lugar do Brasil. Então, essa Unimed foi criada em 2011. Naquela época, eu fui o primeiro diretor, fui diretor até o meio da pandemia, quando eu mudei de função, passei para esse cargo atual. E neste período, nós trabalhamos muito como médico. Eu antes eu era professor de cirurgia pediátrica, então a gente sempre se preocupou com qualidade de assistência, e a gente levou esta noção, essa filosofia para dentro da Unimed. Lógico que todo médico tem de sempre dar o melhor, mas nenhum médico isolado, sem ter uma estrutura que o apoie, principalmente especialidades que lidam com alta complexidade, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, oncologia, ninguém consegue trabalhar isolado, é um trabalho de equipe. Então, quando nós inauguramos o hospital, nós já começamos a trabalhar junto com as acreditações ou certificações. A primeira certificação que nós conseguimos atingir no hospital
foi uma certificação que é ligada à USP e à Associação Paulista de Medicina. Depois disso, eles fazem uma auditoria rigorosa, a gente preenche uma série de pré-requisitos e, sendo aprovado, eles dão um selo de qualidade. Esse foi o primeiro selo. Na sequência, como a ANS, a empresa governamental que nos regula, como a ANS não aceita esta certificação, que é chamada CQH, compromisso com a qualidade hospitalar, ela não é considerada uma acreditação pelas normas da ANS, nós tivemos de partir para outras acreditações. Então, já com 3 anos, nós tivemos uma primeira certificação de hospital digital com uma entidade americana chamada RIMS, que é uma entidade que lida só com a parte de digitalização da documentação. E em 2014, a RIMS é uma empresa internacional que qualifica hospitais digitais, que em 2014 ele auditou 9 hospitais no Brasil e 2, o nosso hospital e o Sírio-Libanês, conquistamos nesta primeira auditoria o penúltimo nível mais alto, chamado RIMS nível 6. Doutor Fernando. Isso em 2014. Pois não. Doutor Fernando, essa inovação que vocês tiveram no sentido de digitalizar o processo, que é fantástico, né? Porque você consegue economizar em repetições de exames e tudo isso. O paciente ele consegue levar isso para outros atendimentos fora da rede. E um outro ponto aqui só para... Agora sim. Agora já. E outro ponto que também acho que nisso vocês foram muito pioneiros, daí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, a Unimed foi a primeira cooperativa de médicos no país e que depois de Santos que foi para outras cidades, outros estados, ou teve alguma iniciativa anterior? Começou em Santos. A que eu saiba, a primeira foi em Santos, que tem perto de 60 anos. Eu não sei exatamente quando. Nós temos 51 ou 50 e Santos é alguns anos antes da nossa. E foi difundindo, né? Santos, dentro de São Paulo, já seria só estar em São Paulo já facilitaria. São Paulo tem inúmeras cooperativas, tem Campinas, tem quase todas as grandes cidades de São Paulo tem uma cooperativa médica. E a Unimed do Brasil, que é uma entidade que centraliza todas as Unimedes, e a Central Nacional Unimed, que é uma cooperativa de convênios que são atendidas pelas Unimedes que têm hospital, funcionam em São Paulo. Tanto a Unimed, até na Alameda Santos, coincidência, um prédio lá que tem um escritório da Unimed do Brasil e da Central Nacional Unimed. A sede do World Observatory fica na Alameda Santos, para quem não sabe. Mas sabe um ponto curioso disso? Porque é uma inovação, o Brasil tem várias iniciativas de cooperativa de produção, de crédito, mas juntar os médicos... Doutor, isso me deu uma licença poética aqui, eu sou de família de médicos, eu sei que são ótimos profissionais da saúde, mas não bons gestores no geral. Mas eles se juntam. Com certeza. E eu tenho vô, pai e irmão. Mas eles se juntarem e tirarem o custo, né, de todos os atravessadores, né? Isso foi uma inovação incrível e funcionou. Mas depois, desenvolver seus próprios hospitais foi um segundo passo, né, doutor? Foi. Os hospitais teve início com um dos departamentos da Unimed do Brasil, é o que é chamado Departamento de Recursos Próprios Unimed. Isso começou em torno de 20 anos, mais ou menos, quando ele começou a congregar os hospitais. Hoje, com 320 e poucas Unimedes, tem em torno de 110 hospitais Unimed espalhados pelo Brasil. Tem por exemplo, o Unimed de Porto Alegre, até há pouco tempo não tinha um hospital, mas ele tinha uma relação com a rede terceirizada de avaliação de tudo, que fazia com que fosse uma Unimed muito produtiva e muito
boa qualidade e com boa rentabilidade e sustentabilidade para poder manter. Eu não sei como é que eles se mantêm, porque... Eu acho que a gente está Bom, vendo então, aqui um excelente caso de parcerias, né? Como os médicos lá atrás conseguiram criar essa instituição a partir das parcerias. E essa sua última fala também, né? Dizendo que então não tinha até outro dia hospital próprio, mas conseguia atender por conta de parcerias, o que está totalmente alinhado com a ONU e com o Prime, que nos aproxima aqui hoje. A minha pergunta é sobre telemedicina. Eu queria muito ouvi-lo, se for possível, com o seu chapéu de médico, possível, mas sim. também pensando na sua Eu função. já estava esperando por essa pergunta. Obrigada. Bom, a telemedicina, houve... quem fez a telemedicina crescer e está em uso foi a pandemia, foi o Covid-19. Bom, então, só para chegar lá, o nosso hospital conquistou, em 2014, em 2016, dizem que Pernambuco se acha melhor do que todo mundo, mas não é não, isso é fato. Em 2016, não é o fato que é melhor, é o fato do que eu vou dizer agora. Em 2000, nós conquistamos o primeiro hospital digital da América Latina. Vocês que são rádio já devem ter ouvido muito falar na Rádio Jornal do Comércio, que Sim. tinha um lema Pernambuco falando para o mundo, né? Sim. Os mais idosos, vocês Sim. talvez isso lembram, Sim. são jovens. Bom, então, nós conquistamos em 2016, mas uma coisa que eu queria puxar do comentário do Pedro, melhorou, mas o mais importante, porque eu briguei muito por isso e batalhei muito por isso, porque o hospital digital melhora em muito a segurança do paciente. Só para dar um exemplo bastante simples, todo doente que está internado, no mínimo ele vai levar uma furada para tirar sangue, vai levar uma agulha para tomar uma medicação. Então, eu tenho que ter segurança que aquela medicação que estão me aplicando foi a que o médico passou e está na dose certa, na hora certa e na dosagem certa. Isso é checado eletronicamente. Se eu chegar lá com a medicação errada e quiser aplicar, a técnica que vai aplicar vai inicialmente com o notebook, agora ela faz isso no próprio celular, que é ligado ao prontuário eletrônico. Se a medicação estiver errada, ele vai dar um alerta. Você não pode aplicar esse remédio, porque essa medicação não é desse doente. Então, isso é a importância dessa segurança. Isso a gente instalou para poder conquistar o mais alto nível da RIMES, que foi em 2016, nessa época, e funciona até hoje. Então, quando eles vão nos auditar, nós fomos auditados agora no mês passado, já tivemos a segunda confirmação, já tivemos, fora o nível 6, nós já tivemos 3 confirmações, a primeira em 2016, a segunda em 2020, em plena pandemia, eu ainda era diretor, eu imagino o grau de estresse para tudo Sim. isso, e fomos novamente recertificados agora no mês passado. Então, isso é uma prova muito importante para isso, foi o apoio do nosso provedor de internet, que é uma empresa gaúcha e pernambucana, mas é a maior empresa de informática em saúde da América Latina. A origem dela é gaúcha, mas a sede hoje tem uma sede importante em Recife. E melhorou muito quando foi para Recife, né? E doutor pode falar o nome aqui, não tem problema. Pode falar o nome. Pode falar o nome? Pode. Posso. É MV, a empresa MV Soluções. Pronto. Perfeito. Informática, MV. Perfeito. Eu queria saber como foi a pandemia aí. E se pudesse me contar um pouco da sua experiência com a pandemia e se o hospital está se preparando para novas pandemias, o que aprendeu e como vê isso no futuro? A minha experiência foi de todas as maneiras possíveis, até como paciente. Coitado. A pandemia, eu era diretor na época, o nosso primeiro paciente internou, eu nunca vou esquecer essas datas, no dia 16 de março de 2020.
e eu adquiri, eu não deixei de ir ao hospital. Naquela ocasião, você falou que gosta de literatura, eu vou dar onde está descrito como as pessoas se comportaram na pandemia. Se você já leu Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, Claro. tudo que ocorre... Tem um filme dele sobre esse assunto, Sim. feito por um diretor brasileiro, né? Sim. Se você acompanha todas as maluquices que ocorreram, para você ter uma ideia, cada pessoa tinha uma ideia do que devia ser feito. Não existia regra, é uma doença nova. A gente tinha que aprender, os médicos tinham que aprender. O conselho chegou e disse: quem tiver mais de 65 anos, se não quiser ir trabalhar, está autorizado. E aí? Eu tive de colocar médico recém-formado, porque eu tive, nesta ocasião, que eu tinha 200 leitos, eu tive de criar, na carreira, 30 leitos a mais de UTI, eu já tinha 40. Foi muito sério, mas a gente sobreviveu. O ano pior ainda em relação à mortalidade foi o ano de 2021, mas, sem entrar muito no detalhe da pandemia, eu vou chegar na telemedicina. Nós tivemos a recomendação do Ministério, uma das recomendações corretas é: só vá para o hospital se tiver sintomas que justifiquem. Todo mundo viu isso. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas o doente que tem um plano de saúde, ele quer ser atendido. No Brasil tem uma cultura muito errada de tudo as pessoas vão para a emergência. Tem até a crise da segunda-feira. Não sei se você sabe, segunda-feira é o dia que tem o maior volume de pacientes na emergência. Sabe qual é o motivo? Os atestados das farras do fim de semana. Então, essas pessoas continuavam indo. Então, o que nós tivemos de fazer? A gente tinha de triar separado. Eu não podia chegar na triagem, uma pessoa, vamos dizer, a preocupação que tinha era com doenças mais graves. Porque até você distinguir que aquele doente suspeito de Covid ou era ou não era, e podia ser tratado em casa ou tinha que internar, tinha os doentes que tinham outros problemas sérios. Os cardiologistas ficaram com medo. E então, o que aconteceu? Quando começou a coisa a crescer, aquelas informações vindo da China, da Itália, daquela cidade na Itália que houve morte de gente na porta do hospital porque não tinha leito UTI. Então, aquilo é o que está em Ensaio sobre a Cegueira. Parece que Saramago previu o que ia acontecer. Então, a gente teve que separar a triagem, fazer uma triagem que diz: teve sintoma respiratório, não se mistura com os outros. E, para evitar a volta, sem necessidade, foi aí que entrou a pergunta que ela fez, a telemedicina. Nós montamos um setor, também fora da emergência, então todo doente que era atendido e tinha sintomas e não tinha confirmação, não sei se vocês lembram, no começo não existia teste que você compra na farmácia e daqui a 2 horas você sabe se a sua gripe é gripe ou é Covid. Naquela época não tinha. E o que tinha era pouco e era reservado para testar dos pacientes que precisavam se internar. Você já imaginou internar um doente com Covid junto de outro sadio, para passar 3, 4 dias ali? Então, o que a gente fez? A gente montou um setor, eu estava na direção dessa época, em que o doente, quando saía da emergência, ele recebia um informativo dizendo, e a gente, como era digitalizado, foi uma grande vantagem. Então, aquela ficha onde tinha o registro do doente com nome, endereço e telefone, passava para esse setor. Ele era informado que se tivesse alguma dúvida, alguma piora, ligasse para esse setor, que tinha 2 enfermeiras e um médico para receber a ligação. Mas essa equipe já tinha a informação do atendimento inicial. E se com 48 horas ele não desse notícia, se ligava para ele. E todo esse atendimento feito à distância era registrado e salvo e gravado. E ficava colocado num prontuário. O prontuário permite que você coloque
hoje já está normal para várias áreas, resiste àquele atendimento, até como nós estamos aqui nos falando, vocês me vendo e eu vendo vocês. Sim. Então, isso funcionou. Quando a gente achava que o doente não estava bem, mandava vir para o hospital. E o que houve foi o seguinte, o nosso hospital tinha uma média de 80% de atendimentos cirúrgicos e 20% de clínico. E desse volume de atendimentos cirúrgicos, a gente fazia 1.000 cirurgias mês. E um número grande eram cirurgias programadas, cirurgias eletivas. O que ocorreu? Os próprios doentes não quiseram se operar. Sim. Então, sobrou espaço. A grande dificuldade foi doente de UTI, que no começo esses doentes iam de ir para a UTI com muito mais, depois se viu que não precisava tanto. Mas, mesmo assim, a gente chegou a trabalhar com 70 leitos de UTI, a gente tinha 40, quase que dobrou, contratou leitos fora. A coisa foi tão séria que a gente contratou um hospital terceirizado que nós dissemos, eu não quero que você me dê vaga, não. Eu quero que esse leito seja meu. Se eu pago o leito, mesmo ele vazio, para poder, tiver meu doente, eu tenho para onde mandar. Mas foi bronca, foi em alguns lugares melhor do que em outros, mas nós conseguimos sobreviver. E hoje estamos preparados, se houver qualquer coisa desse tipo, toda essa documentação está guardada, arquivada, está. O nosso prontuário é um banco de dados, é dentro do computador. Eu aqui, pelo meu computador, eu entro no site do hospital e vejo os doentes que estão internados, vejo os exames, vejo a prescrição que o médico fez, vejo a evolução, doutor, vejo as imagens que tivessem sido geradas lá. Doutor, dentro dessa... Sim, professor Rodolfo, aqui, dentro dessa colocação que o senhor está falando, e a gente está finalizando aqui, o uso da inteligência artificial está sendo pensado aí por vocês? Já está sendo usada. Deixa eu lhe dizer como. Para a gente conseguir chegar ao nível de digitalização que chegamos, nós temos um médico. Este sim, que eu cheguei a pensar quando recebi o convite do Pedro, quer dizer, eu acho que isso não é para mim, é melhor eu indicar o doutor Kleber Araújo. Então, eu estou deixando o nome dele a vocês. Kleber Araújo não sei se conhecem ele, mas Kleber Araújo, ele hoje é consultor em todo o Brasil. Eu tenho o prazer de trabalhar sentado ao lado dele hoje. Ele começou a inteligência artificial desde o ano passado. E a nossa equipe, de onde eu estou trabalhando hoje, na coordenação científica, já está usando. O que Kleber nos ensina é o seguinte, consulte, veja o que ele responde e confira, e cheque com fontes. É como vocês, jornalistas, fazem para não soltar fake news. É isso aí. Hoje, a gente tem que confiar na informação oficial da imprensa, porque a imprensa não é doida para soltar uma informação que ele não confira. Pode haver falhas, pode. Mas então, voltando à sua pergunta, então o doutor Kleber já nos ensinou a fazer isso desde dezembro do ano passado, inclusive em várias utilizações. Por exemplo, se eu vou preparar uma aula, o que ele ensinou mais a gente é a fazer a pergunta correta. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com medicina, da primeira vez que eu quis usar. Minha esposa, ela vamos dizer, devota, o fã, adepta, de um adolescente chamado Carlo Acuti, que faleceu de leucemia na Itália. Não sei se já ouviu falar nesse jovem. Ele já é beatificado pela igreja e o corpo dele está em Assis, na Itália. E se o corpo dele não houve corrupção ainda até hoje. E ele, como era um adolescente da nossa época, ele foi enterrado de tênis, moletom, com a roupa que o jovem usa. Então, eu fiz uma pergunta. Quando morreu e onde está enterrado Carlo Acuti? Eles me responderam com o homônimo dele, italiano, que morreu há 3 séculos. Então, na ciência vai ser a mesma coisa. Tem que ter cuidado
com aquela informação. Isso o Kleber nos ensinou muito. Muito bom. O doutor, muito obrigado, foi sensacional. Nós vamos ter que encerrar por aqui, porque o programa só tem 30 minutos, mas eu agradeço muito a sua fala e a bancada aqui. Nota 10. Nota 10. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado, eu estou feliz. Contar história é coisa dos idosos, né? Obrigado, doutor Fernando. Obrigado foi a ótimo. vocês, me senti muito honrado com a presença de vocês, com essa participação. Muito Doutor, obrigado. escreva um livro sobre a sua história na pandemia, certamente vai servir de Olha, inspiração. eu estou começando a escrever, mas eu sou muito preguiçoso para escrever. Já comecei a fazer. Já comecei a escrever alguma coisa. Só que como eu leio, eu gosto de ler autores tipo Saramago e gente do nível dele, eu tenho uma autocrítica muito pesada. É difícil competir. Obrigado, doutor. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado. Boa Abraço, noite. doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado.